Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, suas causas e consequências para o mundo. Bem-vindos ao Falando de Geografia, eu me chamo Jonilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. Primeiro vamos verificar o que é a Guerra Fria, o que foi essa Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período de tensões geopolíticas e confrontos ideológicos que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1947 e 1991 aproximadamente. Os países que tiveram participação ativa nessa Guerra Fria foi Estados Unidos e seus aliados e União Soviética e seus aliados. Lembrando que no período da Guerra Fria a gente tinha dois polos de poder, onde as duas nações principais aí eram os Estados Unidos e a União Soviética, e junto com eles tiveram ali seus aliados, tá bom? Durante a Guerra Fria, várias partes do mundo viviam um processo de descolonização à medida que as antigas colônias buscavam sua independência. E aí, isso foi um fator, inclusive, para o aumento da rivalidade entre os dois países, porque eles buscavam aí influência nas nações recém-independentes, ou seja, eles estavam tentando recrutar essas nações que se tornavam independentes. Vamos verificar em que contexto histórico ocorreu a Guerra Fria. A Guerra Fria está profundamente enraizada nos eventos que ocorreram nas décadas anteriores com a Revolução Russa, em outubro de 1917, e também o final da Segunda Guerra Mundial. Lembra que a Segunda Guerra durou de 1939 a 1945. A Revolução Russa de 1917 tirou do poder a monarquia czarista e fez aí a implantação de um governo socialista. A primeira grande experiência socialista no mundo foi a Revolução Russa, tá, gente? E causou grandes impactos na geopolítica mundial. Lembra que já fiz um vídeo sobre geopolítica, qualquer coisa procura aí no canal. Com a vitória dos bolcheviques, que era a maioria radical na Revolução, a Europa passou a temer o avanço do socialismo e do comunismo para outros países. O sentimento de anticomunismo cresceu com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados do Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos em 1945 marcou o fim do conflito, mas também sinalizou o início de uma nova fase nas relações internacionais. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi repartida em zonas de ocupação controladas por esses países já citados, e a cidade de Berlim também se dividiu. Agora vamos ver que fatores ocasionaram a guerra, o que motivou essa guerra. Bem, gente, as ideologias políticas e econômicas dos principais vencedores da Guerra Mundial eram fundamentalmente diferentes, ou seja, nós tínhamos aí os Estados Unidos e seus aliados que defendiam sistemas políticos e econômicos de cunho capitalista, e em contrapartida a gente tinha a União Soviética que defendia o sistema socialista. Com o tempo, o mundo se dividiu em dois grandes blocos distintos. O bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados. Quem eram seus aliados? Além dos Estados Unidos, a gente tinha Canadá, Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, Itália, Japão, Austrália, Turquia e outros membros da OTAN. Lembrando que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí também a gente tem o bloco oriental, liderado pela União Soviética e composto por nações socialistas. E aí a gente vai ter União Soviética, que é a líder, né? Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia. Só que lembrando que essa se dividiu em duas, então depois se tornou República Tcheca e a Eslováquia. Temos também a Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, que inicialmente fez parte, mas o país se distanciou da influência da União Soviética lá pelo período de 1950. E por último nós temos a China, que ficou aí até o sino soviético nos anos de 1960, depois ela rompeu relações com a União Soviética. Vamos ver agora um pouco das características da Guerra Fria.
Vamos lá. Primeiro, a polarização do mundo. O que é essa polarização do mundo? É a divisão geopolítica e ideológica em dois principais blocos durante a Guerra Fria. Que blocos são esses, professor? O capitalista ocidental e o socialista oriental. Lembrando que o cabeça ali do capitalismo era os Estados Unidos e o cabeça do socialismo era a União Soviética. Essa divisão ela criou uma polarização global na qual os países foram fortemente influenciados por essas superpotências, resultando aí num cenário chamado de cenário bipolar. Vocês já devem ter ouvido falar em bipolarização. E aí a formação dessas alianças militares refletiu nessa polarização. Justamente nesse período foi criado a OTAN, lá em 1949 pelos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. O objetivo deles era criar uma aliança de defesa coletiva. E ele foi feito justamente em resposta ao Pacto de Varsóvia, que foi criado pelo Bloco Oriental, liderado pela União Soviética. Essa polarização levou a conflitos regionais, em que os dois blocos apoiavam lados opostos, como a Guerra da Coreia, por exemplo, e a Guerra do Vietnã. Então, por conta dessa polarização, a gente vai ter aí essas influências em outras regiões. Os Estados Unidos e a União Soviética também tiveram influência em golpes de estados, disputas políticas internas pelo poder em países da América Latina e da África. Outra característica da Guerra Fria é a corrida armamentista. Ela foi caracterizada justamente pelo rápido desenvolvimento da acumulação de arsenais militares, ou seja, armas nucleares pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Durante esse período, os dois países competiam em quem adquiria a superioridade militar em uma tentativa de dissuadir o outro e garantir a sua posição estratégica mais vantajosa. O desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente a ela pela União Soviética introduziu aí uma nova dimensão à guerra. Esse período ele foi bem complicado porque, temendo um ataque nuclear, ambos os lados incentivaram o programa bélico. As demonstrações de poder bélico iniciaram ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, com o lançamento de 2 bombas atômicas que destruíram cidades japonesas, que vocês já devem ter visto aí em livros de história, que foi Hiroshima e Nagasaki, lá em 1945. E a partir daí, ao longo das décadas de 1950, houve aí uma hostilidade muito maior entre Estados Unidos e União Soviética. Assim, o clima de competição e suspeita entre os dois fez com que ambos criassem uma doutrina chamada Doutrina da Destruição Mútua Assegurada. E o ápice da corrida armamentista foi a crise de mísseis de 1962. Teve início quando os Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava secretamente instalando mísseis nucleares em Cuba. Quem não sabe, Cuba é uma ilha do Caribe, fica próxima dos Estados Unidos, perto da Flórida. Então isso foi um problema. Então os Estados Unidos interviu aí, ameaçou fortemente esse país e obrigou que eles fizessem a retirada desses mísseis. Bem, gente, a corrida armamentista ela teve implicações econômicas significativas, pois essas duas potências dedicaram parte significativa dos seus orçamentos para a produção e manutenção do armamento. Isso mexeu muito com a economia de ambos os países, mas se vocês procurarem mais profundamente na história, vocês vão ver que um dos motivos da queda da União Soviética foi que eles faliram por causa dessas disputas que eles fizeram, principalmente corrida armamentista e a corrida espacial, que levou uma grande quantidade de dinheiro desses países. E aí vamos agora falar da corrida espacial. A corrida espacial foi uma competição estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria para alcançar aí conquistas significativas no campo da exploração espacial. Além de ser uma corrida entre os dois países, uma disputa para quem era o melhor, teve implicações políticas, tecnológicas e científicas. Graças a essa disputa entre eles, houve um avanço na corrida espacial, houve descobertas e desenvolvimentos de tecnologias que possibilitaram o homem ir para o espaço. A União Soviética saiu na frente nessa corrida. Ela lançou o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik 1,
lá em 4 de outubro de 1957. Esse evento ele marcou o início dessa corrida, causou grande impacto nos Estados Unidos, que aumentou ainda mais os investimentos em ciências e tecnologia. Já em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro humano a orbitar a Terra a bordo da nave espacial Vostok 1. Antes disso, lá em 1957, a União Soviética tinha enviado um cão para o espaço. O envio de humanos ao espaço foi outro marco significativo na corrida espacial, pois ele demonstrou aí a capacidade tecnológica da União Soviética. Em resposta ao sucesso ao soviético, os Estados Unidos lançou o projeto Mercury, que era um programa espacial tripulado. Aí, em 1962, o astronauta John Glenn tornou-se o primeiro americano a orbitar a Terra. A competição atingiu seu auge com o projeto Apollo dos Estados Unidos, que visava levar astronautas à Lua e trazê-los de volta em segurança. Com isso, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua em julho de 1969 durante a missão Apollo. Vamos ver quais são as interferências dessas duas superpotências no mundo. A Guerra da Coreia, que foi lá de 1950 a 1953, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas, pelo paralelo 38. Isso foi imposto pelos Estados Unidos. Ficou Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Essa península foi permanentemente dividida nessas duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e as tensões nessas regiões existem até hoje. Outra interferência foi na crise de Suez. A nacionalização do canal de Suez, que ligava o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, desencadeou um conflito envolvendo o Egito, Israel, França e Reino Unido. Os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram diplomaticamente na crise, e a União Soviética ameaçava intervir militarmente em apoio ao Egito, em busca de uma relação rápida para o conflito. A crise fortaleceu a posição de Nasser e marcou o declínio da influência europeia no Oriente Médio, com o aumento da influência americana e soviética. Outra crise foi a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Após a divisão do Vietnã em norte socialista e sul capitalista, os conflitos internos escalaram significativamente. Os Estados Unidos interviu massivamente com o apoio do Vietnã do Sul, enquanto a União Soviética e seus aliados forneceram suporte ao norte. A guerra terminou com a retirada dos Estados Unidos e a eventual unificação do Vietnã sob o governo socialista, representando uma derrota significativa para a política externa dos Estados Unidos. Dessa vez ele não ganhou, né? A Guerra do Vietnã afetou a visão que os cidadãos estadunidenses tinham sobre as políticas imperialistas dos Estados Unidos, e vários movimentos contrários à guerra surgiram nos Estados Unidos. Também temos a invasão soviética do Afeganistão, lá em 1979 a 1989. A União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar o governo socialista local contra os insurgentes. Os Estados Unidos, junto com outros países, forneceram apoio substancial aos insurgentes para combater as forças soviéticas. A guerra se tornou um ponto de atrito, Guerra Fria, terminando com a retirada soviética e um legado de guerra civil para o pobre do Afeganistão. Então, mais uma interferência dessas potências. Seguindo, temos também revoluções e golpes na América Latina. Vários países da América Latina vivenciaram revoluções e conflitos internos durante o período da Guerra Fria. E aí, os Estados Unidos frequentemente intervinham apoiando os regimes anticomunistas e golpes de estados, enquanto a União Soviética oferecia suporte para os movimentos socialistas. No Brasil, por exemplo, os Estados Unidos interviu para derrubar o governo democrático do João Goulart em 1969 e a instauração de um regime ditatorial que durou 21 anos, enquanto que a União Soviética deu apoio ao governo que se estabeleceu com a Revolução Cubana, iniciada em 1953. Agora vamos ver a geopolítica da Guerra Fria. Ela foi marcada por um equilíbrio do terror nuclear. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi formada em 1949 como uma aliança militar
defensiva entre os países ocidentais. O objetivo dela era responder às ameaças da União Soviética durante os primeiros anos da Guerra Fria. Com o surgimento da OTAN, surgiu também uma série de eventos e preocupações relacionadas à segurança na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois disso, as potências aliadas tinham aí o desafio de reconstruir a Europa que estava devastada por conta da guerra e lidar com as consequências geopolíticas do conflito. As relações entre os ex-aliados ocidentais e a União Soviética começou a se deteriorar. E a crescente influência soviética sobre os países da Europa Oriental, marcada pela instalação do regime comunista em várias nações, levou países ocidentais a enxergarem a União Soviética como uma ameaça à estabilidade e à segurança da Europa, que estava tentando se reerguer depois da guerra. Diante dessa ameaça, para se prevenir, surgiu aí então o Tratado do Atlântico Norte, em 4 de abril de 1949. 12 países assinaram o Tratado do Atlântico Norte em 4 de abril de 1949. Foi Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia, Itália e Portugal. Todos eles assinaram o tratado. E aí, a partir deste tratado, estabeleceu-se o compromisso de defesa coletiva, no qual um ataque armado contra um desses países membros seria considerado um ataque a todos. Isso foi uma forma deles se defender de ataques militares de outros países. Antes de dar continuidade, lembro a vocês que eu tenho disponível na descrição do vídeo meus materiais didáticos de mapas mentais de geografia geral e geografia do Brasil. Para vocês adquirirem, vocês podem me ajudar. E também, para vocês terem uma ideia de como é meu material, eu tenho um mapa mental grátis de regionalização do Brasil. Baixem o de regionalização para vocês verem mais ou menos como é o meu trabalho, e se interessar, adquiram os outros. Obrigada e vamos seguindo. Ainda falando sobre essa geopolítica, vamos falar do Plano Marshall, que esse plano foi uma iniciativa audaciosa dos Estados Unidos para a reconstrução das nações europeias devastadas pela guerra. Lembra que a gente teve primeiro a OTAN, que foi o Tratado do Atlântico Norte, que ele juntava o grupo de países aliados para se defender de ataques armados. Mas aí os Estados Unidos pensou, bom, esses países estão precisando se reconstruir, vamos criar o Plano Marshall. E aí a gente vai ajudar na reconstrução dessas nações. Como? Emprestando dinheiro. O objetivo desse plano era estabelecer as economias estáveis e democráticas na região. E aí o Plano Marshall foi bem sucedido porque os países emprestaram dinheiro, conseguiram se reerguer economicamente e começaram a pagar esses empréstimos. Então ele foi um plano bem sucedido. Temos também o Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que visava a integração econômica dos países do bloco oriental. E o objetivo principal deles era a coordenação das economias socialistas, a fim de promover o desenvolvimento industrial e agrícola em conjunto. Porém, na prática, ele se tornou um meio de a União Soviética exercer influência sobre os países satélites para que adotassem um modelo econômico soviético, limitando as interações com o Ocidente. Isso não foi positivo. E para finalizar, vamos falar sobre o fim da Guerra Fria, que foi um processo gradual que culminou na dissolução da União Soviética lá em 1991. Esse desfecho ele envolveu uma mistura de reformas internas, pressões econômicas, mudanças políticas e uma nova era de cooperação internacional. Isso representou não apenas o fim do período de confronto, mas também o início de uma nova ordem mundial protagonizada por uma economia neoliberal e um mundo multipolarizado. O que significa? Que agora não temos só duas nações que disputavam o poder entre si. Agora a gente tem aí nações emergentes que vão também disputar esse polo de poder, por isso multipolarizado. A queda da União Soviética veio após o desgaste da economia soviética, principalmente por causa da corrida armamentista com os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei sobre a corrida armamentista, que a produção de armas demanda muito dinheiro. Então, como eles investiram significativamente,
o dinheiro deles nessa produção armamentista, eles quebraram financeiramente. Então, isso gerou uma instabilidade no país, mexeu com a economia, tinha gente passando fome, altos preços, então houve um desgaste na economia e por conta disso a economia quebrou. Diante de uma crise interna crescente, o Partido Comunista Soviético nomeou o Mikhail Gorbachev como líder, buscando estabilizar o país, né? Era uma tentativa aí de estabilizar tanto a política quanto a economia da União Soviética. E aí, durante o seu mandato, implementou duas políticas chaves aí na tentativa de reerguer o país. Glasnost, que também pode ser traduzida como transparência, que era nada mais nada menos do que promover a maior liberdade de expressão, reduzir a censura, incentivar o debate público com críticas mais abertas ao governo. Também tentou fazer o perestroika, ou então reestruturação, que tinha como objetivo a modernização da economia soviética por meio de uma abertura gradual para os elementos de economia de mercado. Outra característica marcante para o fim da guerra, para finalizar de vez aí a guerra, teve a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, que sinaliza realmente o fim da Guerra Fria, lá em 1989. E junto com isso teve o colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental, que simbolizaram o enfraquecimento do bloco soviético. E por fim a gente teve a dissolução da União Soviética em 1991, que marcou oficialmente o fim da Guerra Fria, surgida de uma transformação política e econômica global. Então, a partir do final da Guerra Fria, a gente vai ter um recomeço na questão da geopolítica mundial, as formas de se relacionar no mundo, tanto economicamente, como questões de apoios políticos, criação de blocos. Vários processos vão se criando com o fim da Guerra Fria. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esqueça de curtir e de me seguir para ver mais vídeos. E até a próxima. Tchau!